Concordam com a gravação do vídeo, com o nosso grupo de Sim, estudo em TCC? Kátia, por favor, você concorda? concordo. Marcela, Claro, você concorda? concordo, sim. Beatriz, você concorda? Sim, Então, vocês três são as nossas três concordo. expositoras aqui hoje. É nosso terceiro encontro aqui de estudo de TCC. A gente está trabalhando o livro Judith Becker, Terapia Cognitivo-Comportamental. Se você ainda não está no grupo VIP, vá para lá que você recebe materiais e recebe tudo mais fresquinho aí de antemão, tá? Então tem lá o forms para você preencher. E hoje a gente vai falar de três capítulos, o 4, o 5 e o 6. Então cada uma vai estar aí com 15 minutos conversando com a gente e depois a gente abre para dúvidas e abordagens a mais sobre isso. A gente começa com Kátia, que vai apresentar sobre relação terapêutica. Boa noite a todas, né? É um aprendizado, né? A gente vai aprendendo. E, e pode passar. Esse termo sentar na cadeira do cliente, eu ouvi hoje e eu achei muito interessante trazer para cá, né? Porque para a gente colocar, né? Se colocar no lugar do cliente, né? Nessa relação. é, e também ter essa sensibilidade, né, de como o cliente está se sentindo em relação ao terapeuta, como que ele olhar, né, olhar os gestos corporais, o tom da voz do cliente, a relação das emoções dele, né? E sentir, e ter essa sensibilidade mesmo de ver como esse cliente está na terapia, né? O feedback também é muito importante. E, e também, em relação a fazer afirmações positivas, que eu coloquei aqui, eu me preocupo com você e o valorizo. É uma das afirmações que você pode utilizar no atendimento, né? Porque muitas vezes o cliente ele não fica muito. é, não se sente muito à vontade, ou não está muito legal, ou deu um feedback negativo. E essa é uma afirmação. Geralmente, a gente pode passar uma afirmação positiva para esse cliente, né? Geralmente, para ele se sentir mais valorizado, né? Então, e se sentir mais amado, mais valorizado. Monitorando o afeto dos clientes e obtendo esse feedback. Então, quando o terapeuta vai dar esse feedback das sessões, né, é importante você certificar positivamente, né, reforçar positivamente e poder falar essa expressão, né, que bom que você me disse isso. Teve no capítulo 4 teve alguns clientes que a Judith atendeu e ela usava muito esse termo, né? Que bom que você me disse isso. Até mesmo, às vezes, o cliente dava um feedback negativo, ou enfim, isso, e essa expressão é muito importante para confirmar, né, que essa troca entre o cliente e o terapeuta é importante. Conceitualize o problema e planeje uma estratégia para resolvê-lo. Em relação à conceitualização, é importante você conceitualizar, né, o problema em relação a esses feedbacks negativos que o cliente te dá. Você pega esses feedbacks negativos, né, e conceitualiza para poder planejar uma estratégia para resolver. Você pode resolver sozinho ou você pode resolver com, com um outro psicólogo, né, para poder te ajudar. Nesse capítulo, ele fala muito também quando o cliente ele tem esse feedback negativo, né, ou ele dá uma opinião negativa em relação ao terapeuta, ele pode, né, generalizar para outros relacionamentos. Então, é muito importante trabalhar essa questão de generalização, né, porque às vezes a gente acha que é algo com a gente, né, cria muita expectativa em relação à terapia. E aí, quando você faz né, tem essa visão de generalização que de repente o cliente pode estar generalizando e aí você pode entender, tentar ajudá-lo, né, da melhor forma. E aí quando os clientes têm uma visão incorreta sobre você, eles podem ter uma visão incorreta das outras pessoas. Então é muito importante você ter esse conhecimento, que aí quando você tem, você pode ajudá-lo, né, a identificar isso e poder, né, conceitualizar e usar estratégias para poder resolver. E em relação a isso também, às vezes o psicólogo ele quer vestir a capa salvadora, né? Ele quer vestir a capa salvadora de ajudar o cliente até dele mesmo. Então, carrega um peso muito grande, né? E aí você cria muita expectativa, né? Então é importante avaliar isso, não se cobrar tanto, né? Investir em boas técnicas e cursos também, isso é importante, porque no capítulo 4 ele fala bastante sobre essas técnicas, mas também o psicólogo também tem que investir em conhecimento, né? Porque também a gente pode fazer essas técnicas, né? Mas a gente também tem que investir em conhecimento. Próximo, por favor.
o que eu mais achei interessante nesse capítulo, né, foi esse manejo alguns exemplos, né, de manejo de reações negativas em relação aos clientes. Então, eu coloquei aqui alguns pontos que precisam ser abordados, porque eu achei interessante de falar aqui, né. Aí no capítulo, a Judith fala assim: quando a gente for, né, estiver atendendo e tudo mais, a gente se perguntar que clientes eu gostaria que não viesse hoje que eu não gostaria de atender. Qual cliente que eu não gostaria? E colocar mesmo, escrever, né, quais os clientes, né, e procurar entender e utilizar algumas técnicas da TCC em si mesmo, que são alguns desses questionamentos, né. Deixa eu colocar aqui. Técnicas utilizadas em si mesmo. Então, a gente pode avaliar e responder, né, a essas cognições sobre o cliente, criar um cartão de enfrentamento para a gente mesmo, né? Criar um cartão de enfrentamento. O que eu posso falar para esse cliente, né? O que esse cliente pode vir a falar que eu possa responder da melhor forma possível. Verifique suas expectativas em relação aos seus clientes, em relação a si mesmo. Especifique sua preocupação e conceitualize. O que o cliente diria ou faria na sessão que poderia ser um problema? Que crenças subjacentes estariam ligadas a esse comportamento? Trabalhe na aceitação do seu próprio desconforto emocional, porque às vezes o psicólogo também tem suas emoções que precisam ser trabalhadas, né? Em relação ao cliente, no capítulo, ela fala sobre que ela atendeu um paciente que ele era narcisista, uma paciente que era narcisista. Aí a paciente falou assim, a paciente falava assim: eu gostaria de um terapeuta mais inteligente do que eu na sessão. E aí ela viu algumas respostas que poderiam ser ditas, né, em relação a isso, porque ela mencionou isso, que ela achava que a terapeuta não era mais inteligente que ela, né? Então, aí a resposta, ela até criou uma resposta muito boa, falando sobre: não, mas a gente pode continuar as sessões e tentar, e lá na frente a gente entender mais essa dinâmica de como a gente pode lidar com isso da melhor maneira. Ela tentou, de uma forma gentil, né, falar para continuar as sessões, né? Lá na frente a gente pode, né, tentar explicar melhor sobre isso e tal. Ela tentou contornar a situação da melhor maneira. E quando o cliente lhe dá esses feedbacks negativos, não é pessoal, é uma questão né, é uma questão do transtorno do cliente, né? São questões relacionadas também pode estar relacionada à cultura, pode estar relacionada à religião, à política. Então, é importante tentar responder da melhor forma. Por isso que é importante essa conceitualização, né? Saber essas respostas, que a gente poderia dar uma melhor resposta naquele momento, no momento certo também, porque não adianta também a gente dar no momento errado, né? Falar uma resposta no momento errado. Trabalhe, né, essa questão do próprio desconforto emocional, que é importante a gente também trabalhar as nossas emoções. Resolva os problemas sozinhos ou com o supervisor e cultive uma posição não defensiva de curiosidades, né? Para ter uma curiosidade e não ficar na defensiva, né? Porque às vezes o cliente ele tá achando que a gente vai, ele tá até com medo, né? E aí ele acha que a gente vai atacar. Então, assim, já tá acostumado isso nas relações, né? Tem essa questão da desvalorização nas outras relações, e aí acha que também isso vai acontecer com o psicólogo, né? E tenha bons autocuidados durante o dia. Ela fala muito sobre isso, sobre fazer uma atividade física, sobre um relaxamento, sobre uma respiração, para a gente poder também estar bem, né, para atender esse cliente. E por último, tem algumas reflexões que a gente pode fazer, né? Como você pode ajudar os clientes a se sentirem seguros na sessão? Que pensamentos automáticos podem impedir que você peça feedbacks aos seus clientes? Porque também esses pensamentos automáticos, né, eles podem vir, quando você pede o feedback, com medo mesmo de vir negativo, e aí isso também está relacionado com aquela crença que o psicólogo tem, né, de valor, né, de não é bom o suficiente, não é um bom profissional, e aí tem que trabalhar também essas crenças do profissional para poder, da melhor forma, trabalhar com esse cliente. E como você pode responder a esses pensamentos, né? Então, são reflexões que a gente pode fazer, que vai ser importante nos atendimentos. Então, é isso, gente. Muito obrigada, Kátia. Fica aí com a gente. Vamos lá, gente. Boa noite. Boa noite a todas, né? Eu fiquei responsável pelo capítulo 5, que fala sobre a sessão de avaliação. E o que seria, né, essa sessão de avaliação? Na introdução, o livro ele vai falando sobre a terapia cognitivo-comportamental ter essa necessidade, nessa terapia, ela tem esse olhar de sempre se aprofundar para planejar o plano de tratamento. Ou seja, realmente, assim, o terapeuta conhecer o cliente antes de elaborar qualquer tratamento. E aí ele vai falando que a atenção aos problemas
presente do cliente, seu funcionamento atual, sintomas, história, juntamente com seus valores, atributos positivos, pontos fortes, habilidades, ajuda a desenvolver uma conceitualização inicial e a formular um plano geral para a terapia. Ou seja, é essencial que o terapeuta tenha o conhecimento de todos esses pontos que eu falei, né? Os problemas daquele paciente, os pontos fortes, as habilidades, as dificuldades. Então, a avaliação, ela tem esse objetivo de coletar essas informações. E o livro também fala que o terapeuta ele realiza a sessão de avaliação antes da primeira sessão de tratamento. Porém, a avaliação ela vai acontecendo durante as sessões também. A gente tem uma avaliação inicial, que é uma sessão só para avaliação, mas ao longo do processo de psicoterapia vai acontecendo também avaliações. Porque é aquilo que a gente falou, né? Acho que foi na reunião passada, que a conceitualização ela é contínua, ou seja, ela não para ali. A gente fez a avaliação, acabou. Não, ela acontece em toda a sessão. O terapeuta ele vai coletando informações a cada sessão. Mas a gente vai falar no caso da sessão de avaliação em específico. E ele vai trazendo que o terapeuta ele vai coletar os dados, mesmo que o cliente já tivesse feito terapia antes, né? É muito importante isso. Mesmo que outro profissional já tenha realizado a avaliação, o terapeuta precisará coletar informações adicionais. Então, por exemplo, se o cliente vem encaminhado de um médico, de um neurologista ou de um psiquiatra, por exemplo, aquela avaliação não vai ser o suficiente. É preciso que o psicólogo também faça a sua avaliação, né? É preciso que ele também tenha as informações coletadas. E é importante se certificar. Ó, eu tô acompanhando pela setinha, não sei se vocês estão vendo, né? A setinha. É importante se certificar que o cliente entende que a avaliação o ajudará a determinar se ele é um bom candidato a TCC e se você acha que poderá oferecer um tratamento necessário. Ou seja, é importante também, né, que o cliente entenda, porque é aquilo que a gente fala, né, a TCC é uma terapia muito transparente, né? Ela precisa ser compreensível para o cliente. É um processo colaborativo. O terapeuta não está sozinho ali, nem o cliente sozinho. É uma troca. Então, é preciso que o cliente entenda a importância da avaliação. É preciso que o cliente entenda por que ele está respondendo aquelas perguntas, qual é o objetivo daquilo ali. É importante que o terapeuta explique que essa avaliação ela vai ser fundamental para que o plano de tratamento ocorra da melhor maneira, de uma maneira eficaz para o tratamento, né? Agora vamos para os objetivos. Quais são os objetivos da sessão de avaliação? Primeiro ponto, coletar informações, né? Positivas e negativas. É muito importante que o terapeuta colete essas informações. Segundo ponto, determinar se você será um terapeuta apropriado e pode dizer, no texto ele fala sobre a importância de nível de assistência, ou seja, será que a terapia cognitivo-comportamental vai ser eficaz para essa pessoa? A sessão de avaliação é importante para isso, e também no sentido de oferecer a terapia de forma adequada. Tempo de tratamento, qual vai ser as técnicas utilizadas, é muito importante para isso também. Terceiro ponto, descobrir se serviços ou tratamentos adjuvantes, como medicação, podem ser indicados. Ou seja, também para o terapeuta saber recorrer a uma equipe multidisciplinar, se for preciso, né? A avaliação inicial é importante para isso também, para direcionar o terapeuta a ir em busca, talvez, né, indicar para o cliente, ir em busca de outros profissionais também, além do psicólogo. Quarto ponto, dar início a uma aliança terapêutica com o cliente. Então, é aquilo que a gente falou, né? A importância do vínculo terapêutico. Essa sessão de avaliação também vai produzir isso no cliente, porque ele vai conhecer o terapeuta, ele vai conhecer a abordagem, ele vai conhecer ali, vai se familiarizar com aquilo ali, então é muito importante. Que já vai para o quinto ponto, né? Familiarizar o cliente com a TCC. A sessão de avaliação é para isso também, para o terapeuta explicar para o cliente o que é a TCC, qual vai ser o processo ali utilizado. Tô tentando correr. E o sexto é estabelecer um plano de ação fácil. Plano de ação, como a gente leu, né, é as tarefas de casa, né? Já começar ali a planejar um plano de ação fácil para aquele cliente, porque ele vai estar começando o tratamento e também para não desmotivar ele, né, para não desanimar ele, ser um plano mais fácil para ir aos poucos se estruturando. E agora a gente vai falar sobre a estrutura, né? A estrutura de uma sessão de avaliação. Primeiro ponto, cumprimentar o cliente, né? Falar com o cliente, tratar ele bem, ser acolhedor, isso é muito importante. Segundo ponto, decidir colaborativamente se um familiar ou amigo deve participar da sessão. Isso é uma coisa que eu, né, fiquei um pouco assim, como assim, familiar, um amigo? Porque aqui no Brasil a gente tem muito essa questão do sigilo e blá, blá, blá. Não sei se nos Estados Unidos é assim, por isso que fica esse ponto de interrogação. Mas depois a gente pode conversar sobre isso. Terceiro ponto, definir a pauta e transmitir expectativas apropriadas para a sessão, né? Ou seja, definir ali os objetivos, né? Porque a TCC é uma terapia estruturada, então ela vem objetivos, expectativas, então é muito importante entender quais são as expectativas daquele cliente, o que ele deseja com a terapia. Então, essa sessão de avaliação é essencial para que o cliente entenda e o terapeuta também entenda quais são os objetivos desse processo.
O quarto ponto da estrutura da sessão é conduzir a avaliação psicossocial, porque o terapeuta ele não vai olhar só para o psicológico, ele vai olhar para o social, para o ambiente familiar, o ambiente cultural, como a gente falou, de cultura, de histórico, de tudo isso. É importante a gente entender qual o contexto que aquele indivíduo está inserido. Então, essa avaliação é muito importante também para isso. Quem é essa pessoa no mundo, né? E o quinto ponto é definir objetivos amplos, que é um pouco do que a gente falou, de definir, né, os objetivos futuros ali do sujeito. Relatar seu diagnóstico provisório e seu plano de tratamento amplo, familiarizar o cliente com a TCC. É um pouco do que a gente falou já, né? Sobre falar sobre aquele diagnóstico que já foi... Talvez o cliente já venha com diagnóstico, então também é importante a gente falar sobre ele e definir ali um plano. Estabelecer colaborativamente um plano de ação, que foi também o que a gente já falou. Definir as expectativas para o tratamento, né? Quais são as expectativas daquele cliente. E resumir a sessão, obter o feedback, que é muito da TCC, né? No final de toda a sessão, resumir ela e obter o feedback. O que o cliente achou daquela sessão, como que ele se sentiu. É muito importante na TCC o feedback do cliente. É importante também que os clientes leiam e assinem um formulário de consentimento. Isso é muito importante, os documentos, né, psicológicos. Vamos para início de sessão. Início da sessão, definir a pauta. Definir quais são os objetivos, definir, né, toda aquela questão do cliente e tudo mais. 2, realizando a avaliação. Primeiramente, a gente vai saber as áreas de avaliação. A gente vai olhar para todo o contexto, que foi um pouco daquilo que a gente falou, né? De cultura, de tudo. A gente entender quem é aquela pessoa, o que ela deseja. No capítulo 5 é muito importante todo mundo ler, né? Porque a Judite, ela coloca sessões que ela teve com o cliente dela. E lá ela mostra claramente como que ela fez isso, né? Essas perguntas que ela fez, dos objetivos dele. E ela falou de uma maneira muito acolhedora. E é muito importante a gente aprender, né? Obter uma descrição de um dia típico, ou seja, um dia bom, como é que é o seu dia a dia, como é que é o seu sono, como é que é a sua rotina. A avaliação ela vai se perdurar em relação a isso também. Responder a desesperança, o ceticismo, isso foi muito interessante. Às vezes o cliente está meio desacreditado de terapia ou não está confiando que o processo vai fluir. E é muito importante o terapeuta estar atento a esses sinais e intervir ali na sessão de avaliação, reforçando de que ele vai estar ali, de que vai ser um processo em conjunto, de que o cliente não vai estar sozinho e de que os dois juntos vão construir um caminho para os objetivos. Buscar informações adicionais envolvendo uma pessoa de confiança, que foi aquilo que eu falei, se o cliente vai querer ou não incluir alguém na sessão. Bom, parte 3. Relatando suas impressões diagnósticas, definindo objetivos mais amplos e relatando seu plano de tratamento geral. Então, vai aí, né, vai a fase do terapeuta, depois de todo esse processo de avaliação, ele falar para o cliente o que ele percebeu ali daquele diagnóstico. Olha, eu percebo que você tem tido dificuldades com isso, isso e isso, percebo que seu humor é muito deprimido, percebo isso. Ele vai trazer ali as impressões diagnósticas para o cliente. E a partir disso vai definir os objetivos. Médio, curto, longo prazo. Vai definir ali quais são os objetivos. Reduzir aqueles sintomas e vai ali definindo e planejando. O ponto 4 é definir o plano de ação, que é a atividade. Pode ali, talvez, sair da avaliação já com uma tarefa para casa, né? Definir aquele plano de ação em conjunto, porque o que funciona para um cliente não necessariamente funciona para o outro. Então, por isso que é importante a terapia ser em conjunto. Terapeuta e cliente, os dois ali estruturando. O ponto 5 é estabelecer expectativas para o tratamento, quais são as expectativas desse cliente, quais são as suas expectativas. Parte 6, resumir, que foi aquilo que a gente falou, obter o feedback. Atividades entre avaliação e primeira sessão, que é o do plano de ação. Pronto. Acho que para vocês, hein, gente? Em cima disso que a gente tem que entender. Todo tipo de relação com o cliente, ela tem que estar buscando isso. Ela não pode sair dessa investigação. Então, desde a primeira relação, eu tenho que estar buscando isso. Eu tenho que estar identificando as situações que oprimem, a situação, aquele estalo que é o gatilho que desencadeia aquele pensamento super automático, rápido, que geralmente negativo, disfuncional, que potencializa uma reação de emoção, comportamento e até física daquele indivíduo, tá? E quando a Kátia comentou sobre crença subjacente, é a crença intermediária, que a gente pega aquela regra, aquela atitude, aquele pressuposto, se ocorrer isso, essa situação, vai acontecer isso. Mas a gente tem que entender por que ele tem essa crença intermediária, que é aquela raiz, é a crença nuclear dele, é a crença central, tá? Então, esse guarda-chuva é a estrutura do TCC. Eu queria, assim, deixar mais claro para vocês, eu tento tangibilizar um pouco mais, o que é a relação terapêutica. Lembra que logo no primeiro, uma das primeiras folhas, ele classifica ali 4 diretrizes que direcionam, que norteiam essa relação terapêutica e que abre tudo isso que a Kátia falou. Então, são 4 que eu vou citar aqui para vocês, que é confiança e rapport. Então, ele precisa entender que você está ali para ajudá-lo.
Ele precisa entender que aquela confiança é de troca, até mesmo quando, como a Bia falou, como a gente falou das outras vezes, tá? Mas para que ele tenha confiança, a gente precisa sim entender com quem a gente está lidando, qual que é a cultura desse indivíduo, qual que é o costume desse indivíduo. Para criar essa confiança e esse rapport, existe também a gente se dar um pouco como indivíduo, mas tem que saber esses limites. Por quê? Porque quando o TCC, se é uma relação de confiança, o cliente, que é o paciente para as outras abordagens, ele também, ele precisa entender com quem ele está vivenciando pequenos detalhes que dão essa liga, essa conexão. Eu não preciso falar da minha vida, mas eu posso falar coisas banais, como se ele gosta de um sorvete, eu falo, qual é o sabor que você gosta? Eu gosto de morango. Entendeu? Quantos filhos você tem? Eu tenho tantos filhos. Agora, eu não vou entrar na dificuldade que eu tenho com filho ou que não tenho com filho, tá? E trabalhar a questão de cultura, costumes e principalmente no Brasil, o que é raça, gênero e classe, é muito importante. Porque no momento que a gente se coloca no papel de terapeuta, a gente tem um código de ética. E esse nosso código de ética traz exatamente para o que a gente não diferencie ou não gere tabus ou não gere crenças em cima de qualquer coisa nesse sentido. E aí eu já boto a pinça lá para a Bia quando ela fala certificar se o terapeuta, se você é ideal para atendê-lo. Porque às vezes não é. E a gente faz o quê numa hora dessa? A gente vai deixar, vai falar, olha, simplesmente eu não sou o terapeuta ideal, sinto muito, não concordo. Não. Eu falei assim, olha, para esse seu caso, você me permite conduzi-lo para um terapeuta mais especialista no seu caso que eu. Então, olha só o link. Se eu não estou preparado, como a Kátia, inclusive, falou, para eu ter exatamente esses enfrentamentos, eu não vou fazer da terapia com esse cliente a minha terapia. Eu estou ali para ajudá-lo. Então, a primeira é confiança e rapport, dessas 4 diretrizes essenciais. A segunda é a segurança, respeito e cuidado. A terceira é ajudá-lo a atingir o objetivo e alívio de sofrimento. Isso tudo a Kátia falou, só estou conduzindo e reduzindo um pouquinho mais. E a quarta é motivá-lo e se automotivar também, porque o tratamento pode ser um pouco mais longo, sim, tá? E quando a gente fala de segurança e respeito, ele vem muito na questão das habilidades que no capítulo ele fala de empatia, validação, compreensão acurada, né? Eu entendi direito, se é isso. Então, eu tenho esses resgates, que eu já começo isso desde a sessão de avaliação, tá? Que inclusive a Bia comentou. Esse acolhimento genuíno, cuidado com essas caras e bocas, né? A gente tem que trabalhar isso, regular isso. Eu sou uma pessoa que utilizo drogas. Se a pessoa saltar os olhos, ali já quebrou a relação. Então, a gente tem que trabalhar isso. Por isso que a gente tem que, quando ela falou investir em conhecimento, a Kátia, a gente está falando de investir em conhecimento, a gente está falando de investir em supervisão, principalmente para nós que estamos começando agora, e investir também em terapia. Nós, futuros psicólogos, não podemos viver sem esse tripé, tá? E atingir os objetivos e trabalhar a busca desse alívio desse sofrimento, ele tem que deixar claro que isso daí é uma colaboração, é uma participação mútua. E que diversas vezes, nessa relação, eu, como terapeuta, eu vou indagá-lo se é por aquele caminho e se ele concordar, é por ali que eu vou conduzir. Tudo bem até aí, gente? Tudo bem. Sim, tudo bem. E a Bia falou alguns pontos que eu quero reforçá-los aqui. Quando ela fala de reavaliação em cada sessão, isso acontece porque a conceitualização, como foi dito em outros capítulos, ela se dá complementando a cada sessão. E quando ela fala que se trocou de terapeuta, ou de qualquer abordagem que for, mesmo que o mesmo terapeuta, agora está acontecendo um montão de terapeutas saindo da psicanálise para TCC, já viram isso? Tem muitos terapeutas que eram psicanalistas e agora estão como terapeutas de cognitivo. Até isso também tem que se dar essa busca, porque o momento que eu tenho essa visão dessa abordagem, eu estou antenada aquela espinha que a gente viu agora no início. Né? São as crenças, a situação, os pensamentos automáticos ou recorrentes, também são chamados assim. E
O cliente ali não é um paciente para passar a ficha de anamnese para o outro terapeuta. O terapeuta que vai entender da subjetividade dele para traçar um diagnóstico, que a gente vai falar nisso agora, para entender qual vai ser o tratamento dele, em comum acordo. Ok? Até aí? Ok. Sim. E aí, para fechar, para deixar a vez para Marcela, eu quero colocar o seguinte: cuidado quando vocês utilizam o problema do cliente. Buscam falar a queixa. Isso não está claro no livro, não, tá? Isso daí foi falado até por algumas professoras e tudo. Qual que é a queixa? O que te traz aqui? Qual que é o incômodo, tá? Exatamente para fazendo esse rapport mais positivo. A outra situação é que o plano de ação ele tem que ser simples, tangível em todas as sessões. A Marcela vai falar, inclusive, isso na primeira sessão. Mas o plano inicial é só para você criar uma conexão com esse cliente, para fazer com que ele retome para ele ver aquele compromisso com você. Então, aquele plano inicial é o mais factível, o mais fácil possível. Porque a gente não conhece, não detém o conhecimento do cliente, tá? E aí, quando a gente fala sobre diagnóstico, cuidado muito, muito com relação ao diagnóstico, que a gente não pode simplesmente taxar, né, uma patologia para esse cliente. A gente tem que trazer e buscar se realmente aqueles sintomas ele tem, se ele concorda que são aqueles sintomas. Então, nessa primeira sessão de avaliação, cuidado com essa questão do diagnóstico, também não deixa claro no livro, mas isso vai acontecer ao longo do livro, tá? Para ele trazer o que a Bia falou mesmo, impressões diagnósticas, são esses sintomas de diagnóstico. Então, é sempre consensado com o cliente, tá? E uma das coisas que não ficou clara também, é que a pauta, ela vem em cima de cada sessão. Então, a pauta da primeira sessão de avaliação é uma. Então, a pauta vem exatamente nesses tópicos que a Beatriz colocou, de objetivos e estratégias. Aquilo dali é a pauta da nossa sessão. Como da primeira sessão, Marcela vai falar agora. Então, existe uma outra pauta, existe um outro objetivo com essa primeira sessão. Como da segunda vai ter um outro objetivo. Então, cada sessão tem uma pauta, tá bom? Entendendo que toda sessão tem que ter início, meio e fim. E que esse fim sempre tem que estar alinhado, um resumo e um feedback com esse cliente, tá bom? E eu vou ficar aí, né, responsável pelo capítulo 6, né, que fala sobre a primeira sessão, né, de terapia, né, e eu achei interessante, né, inclusive eu coloquei o parágrafo aí no slide, que é: o objetivo mais importante na primeira sessão é inspirar esperança. E como é que o psicólogo faz isso? Né? Ele faz isso fornecendo psicoeducação, né? Reiterando o plano de tratamento geral, né? E também expressando sua confiança para o cliente de que você é um apoio para ele, de que você pode ajudar ele ali, né? De que você está ali para ajudar ele ali, a identificar ali, né, suas questões, resolver suas questões. E também, né, identificando valores, aspirações e objetivos, né? Porque, assim, você conseguir identificar os valores, as aspirações e objetivos do cliente, ajuda, né, a dar um direcionamento para o tratamento, né? Porque você vai entender ali o cliente na sua individualidade, nas suas características, nos seus valores, sabe, nos seus objetivos para das suas vidas, né, nos objetivos com a terapia, o que ele quer ali com a terapia, ou ela, enfim. Então, é muito importante a gente identificar os valores, aspirações e objetivos, por quê? Porque isso é importante para dar um direcionamento ali para o tratamento, né, daquele paciente, daquele cliente, cliente. E, enfim, pode passar o slide. A Judith Beck, né, traz uma estrutura, né, para a sessão, né? E, enfim, tem a parte inicial, a parte intermediária e a parte final da sessão, né? No livro, ela traz, né, vamos dizer, a primeira etapa, né, faça uma verificação de humor e, quando relevante, de uma medicação ou outro tratamento. Quem lê o capítulo do livro viu lá que a Judith Beck traz nessa questão da verificação do humor, que você pode usar escalas, né? Escalas para verificação de humor. Não vou lembrar os nomes, mas, enfim, né? Algumas escalas. Exemplo de depressivo, né? Você pode utilizar Sim.
o triste também. Escala de 0 a 10. Como você se coloca como cliente, como você está atual, nesse momento, né? Sim. E é exatamente isso que você falou. E a escala, ela pode ser uma escala de domínio público ou só o sentimento do cliente. E é isso, né? E também tem um checklist, né, de sintomas, né, que a Judith Beck traz no livro também, nesse capítulo. E, é, enfim, de uma maneira mais subjetiva também, sem essa questão de escala, você pode perguntar para o cliente: como foi o seu dia? Como você está se sentindo hoje? E é importante dizer que você vai verificar não só como o cliente está se sentindo no dia, mas também como foi a semana, né? Daquele cliente, né? Falando assim especificamente da primeira sessão, teve a sessão de avaliação antes, né? E aí você vai verificar como que o paciente ali, né? Tá, né? Como que ele tá, como é que ele se sentiu, né? Durante a semana. E é muito importante, né? Fazer essa verificação. E quando relevante, fazer a verificação, né? De um outro tratamento, medicação, né? E isso só quando for relevante, né? O paciente toma remédio, né? Enfim. Mas eu acho que o mais importante é verificar o humor, né? O humor ali. E aí, né, o segundo ponto é definir a pauta, né? E a definição de pauta, a Judith Beck trouxe, assim, e é tudo conversado com o cliente, né? Essa definição de pauta. Tudo conversado com o cliente. Olha, hoje nós temos o objetivo, né? Eu vou fazer aqui uma verificação de humor, né? A gente vai conversar sobre como foi a sua semana, vai discutir, né, o diagnóstico do cliente e vou explicar algumas coisas sobre como vai funcionar a terapia, né? No final, eu vou fazer um resumo da sessão e eu vou te pedir um feedback. Tudo bem para você? É, é, a gente conversar sobre esses aspectos, tudo assim, ó, dialogando com o cliente. Solicite uma atualização, né, desde a avaliação, revisar o plano de ação, né, do que foi passado na sessão de avaliação e fazer uma nova tarefinha, né, de casa. E discutir, né, o diagnóstico do cliente e fornecer a psicoeducação, né? Discutir o diagnóstico do cliente, né? Você vai explicar ali, fornecer informações sobre a situação do cliente, né? Eu não digo assim, diagnóstico, você tem transtorno depressivo, você tem transtorno bipolar, mas assim, fornecer, né, informações sobre aquilo que o cliente está passando, né? Não necessariamente o cliente vai ter um transtorno. E fornecer psicoeducação, né? Fornecer psicoeducação sobre o que o cliente está passando, sobre a TCC, né? Parte intermediária, né? Como eu falei, identificar aspirações, valores e objetivos. Isso é muito importante para dar direcionamento ao plano de tratamento. E faça a programação de atividades ou do trabalho sobre um problema. E, colaborativamente, definir um novo plano de ação, né? Sempre conversando com o cliente. Essa semana eu vou te pedir que faça essa tarefinha de casa. Você consegue fazer? Você tem a possibilidade de fazer? E pode passar, pode passar. E o final da sessão, né? Apresentar um resumo. Apresentar o resumo, né? O que aconteceu? Olha, nessa sessão, né, a gente fez a verificação de humor, você me contou, né, como foi a sua semana, a gente conversou, né, sobre o seu diagnóstico, né, eu te forneci algumas informações de como funciona a terapia, de como funciona, né, a TCC, né, o modelo cognitivo, e, enfim, né, e agora eu quero, ponto 10 obter um feedback seu, né, algum ponto que você acha que deveria ter abordado, as perguntas foram feitas de uma maneira coerente, você se sentiu confortável, né? Então, é muito importante esse feedback, né? Quando a gente entende que uma coisa leva a outra, né? A verificação do humor, né? O cliente vai lá e, pô, ele já começa a contar da sua semana, né? Enfim, uma coisa leva a outra, né? O que é importante ajudar o cliente a identificar seus valores, aspirações e objetivos. Aí eu fiz a seguinte reflexão, né? Porque ao ajudar o cliente a identificar valores, aspirações e objetivos, na primeira sessão, você dá uma perspectiva de melhora e impulsiona a esperança ao cliente em relação ao tratamento. Marcela, você pegou um desafio.
Se a Bia estava chorando porque o capítulo era grande, você pegou um capítulo maior, né? Então é a primeira sessão. Viu, Bia? Com você isso. A primeira sessão é a desafiadora, porque é você, terapeuta, principalmente principiante, é a que somos nós, né? Então, ela realmente traz essa agonia de querer atender da melhor forma esse cliente. Mas vamos lá, o que a Marcela trouxe de muito interessante é exatamente esses 3 pontos. O início da terapia, o meio dela, que é o intermediário, e o final. Então, o início, ela contempla o quê? Humor, pauta, diagnóstico do cliente e psicoeducação. O resumo da Marcela, ela vem exatamente identificar, primeiramente, aquele cliente, como está o humor dele. Tanto naquele dia específico, e ela lembrou muito bem como ele passou a semana. Se aquilo é algo daquele momento, daquele dia, ou se ao longo da semana está arrastando, tá? E existe aí a questão, se por acaso a gente identificar que existe um risco maior, que é o suicida ou o homicida, a gente tem que, com mais cautela, identificar isso com esse cliente e conduzir um pouco diferente a sessão. Então, não se entra muito nesse detalhe, mas em algum momento vai se falar mais sobre isso, tá? Ela tem lá um trechinho, acho que é interessante vocês lerem. E trazer também o quê? Toda a medicação que ele tem, frequência, quantidade, tipo de medicamento, né? Qual a recência disso que foi passado, isso tudo está implícito nas palavras dela. A questão da pauta nesse primeiro início é como que foi a semana, né? Eu quero saber, a nossa pauta vai ser como foi a semana, se você fez o plano de ação, aquele mínimo da nossa entrevista inicial ali, se por acaso, o seu diagnóstico, que lembra que a gente não vai, como a Marcela falou e como a Bia também, que a gente não vai falar patologicamente, nem temos essa condição, nós só temos um dia, de fato, com o cliente. Então, a gente vai trazer o quê? Sintomas, sinais que eles apresentam. E buscar se aquilo é o que ele sente, tá? E diante daquilo, dar um diagnóstico que dentro do DSM-5 e do CID, eu embolei os dois, e do CID, né, que agora é o 11, se tá dentro se por acaso ele se encontra pra gente em alguma classificação, tá bom? Eu acho também que talvez não utilizar também a palavra diagnóstico, que acho que é muito isso. Porque às vezes essa palavra, o cliente vai tipo assim, nossa, né, pesado para ele. Então talvez como você se sentiu, que é o que você falou, como que foi a sua semana. Você não vai falar sintoma, qual sintoma você sentiu, mas você vai conseguir identificar que aquilo é um sintoma, mas falando de uma outra maneira, de uma maneira mais acolhedora, né? Que é justamente isso, acho que faz todo sentido. Isso aí. Tipo, como foi sua situação? A sua situação aqui é sentimentos, essa. emoções, né? Eu acho que traz uma leveza, sabe? Como que você comportamento, olha só aquela base da nossa espinha. A gente vai ver o quê? Emoções, como ele se comportou, se por acaso a saúde piorou, se não piorou, qual que é aquele sentimento perante toda aquela situação vivenciada, né? Temos aí 3 minutinhos, então deixa eu tentar amarrar isso. A parte de pauta. Vamos falar sobre um novo plano de ação. Então, uma das coisas só, Marcela, que eu vou só dar um ajuste, a gente não vou fazer um plano de ação junto com ele. Eu vou traçar um plano de ação para ele de forma simples, prática, fácil de execução e vou buscar esse compromisso e essa efetividade de execução com ele. Esse compromisso, essa colaboração, tá? E, dando tempo, buscar esses objetivos para gerar lá o resumo com ele, né, lá no final, e o feedback. Então, a pauta é tudo isso, tá? O diagnóstico do cliente, Marcela trabalhou muito bem, eu quero só trazer o seguinte: o diagnóstico do cliente é começar a trazer a TCR, lembra? Teoria de comportamento de recuperação? Teoria cognitiva de recuperação? Então, é trazer isso daí. O que a gente faz? Favorecer os pontos positivos. Então, o ocorrido, se foi ruim, se foi deprimido, e o que foi bom? O que você lembra que foi bom? Resgata isso, tá? A gente precisa resgatar. E isso vai ajudar também a fazer um plano de ação, porque a gente pode utilizar esse link. A outra coisa esses pontos positivos pode despertar mudança de crenças nucleares positivas. Crenças nucleares positivas esse cliente tem, isso é com a gente, entendendo esse cliente, nucleares que esse cliente tem, que eu posso trabalhar uma ação. Infelizmente vai cair. Então, meninas, eu quero deixar para vocês o seguinte, para todas nós. Todo esse resumo que vocês fizeram, a gente trabalha em camadas com o cliente.
A gente não abre o livro e sabe quem é o cliente. Da mesma forma que a gente está estudando esse livro, a gente está estudando o cliente a cada sessão, tá? E uma das coisas que eu quero frisar, que quando a gente fala de valores, a gente está associando isso a crenças nucleares, tá? Esse valor pode gerar essa crença nuclear para a gente que a gente não diagnosticou ainda, tá bem? Bem, eu quero deixar um beijo para vocês, que a gente está no limite do limite. Vocês querem falar alguma coisa? Abram aí, Adorei. mandam um beijo. Adorei partilhar Eu isso com você. amei, foi maravilhoso. E eu queria falar um negocinho, eu acho muito importante a gente também não olhar só pra técnica. A gente realmente viver aquele momento da terapia. Porque eu tive uma experiência de uma psicóloga TCC que ela tava muito na técnica. Eu nem consegui criar vínculo com ela criou vínculo comigo. Então acho que é muito isso. Tava pra falar isso desde o início. Que acho que é TCC muito está presente, gente. Exatamente, é uma TCC tá pessoa, não é um objeto ali na sua frente. Eu acho que isso é muito importante. Criar vínculo, né? Marcela e Bia, muito obrigada. Muito bom. Foi maravilhoso, Obrigada a você, gente. Carol. agradeço. Beijo. Obrigada para Beijo. vocês. Beijo. Emily, Renata, Jéssica.